Novo ano, novo dashboard, afinal as nossas prioridades e necessidades mudam ao longo do tempo. E para mim é fundamental revisar o sistema de organização que eu utilizei no ano passado, analisando o que funcionou, o que não funcionou, o que é que eu vou manter para esse novo ano e, consequentemente, uma nova forma de visualizar esse conteúdo que eu me proponho a organizar em 2024. Que, inclusive, em 2023 eu utilizei esse dashboard, né, que vocês já conhecem, né? Aqui em cima eu tenho uma gestão de tarefas, né, simples, na qual eu fui criando aqui visualizações, né, ao longo do ano, para que eu pudesse visualizar essas tarefas por prazos, né? Então aqui tarefas para amanhã, as tarefas da semana, as tarefas atrasadas, né, a caixa de entrada. Além disso, também configurei aqui uma gestão de recursos, né, sejam recursos ou anotações, as minhas áreas da vida, né, aqui em páginas e aqui embaixo os projetos, também criando visualizações aqui de acordo com o status ou prazos, né? E aqui abaixo, né, um calendário com a minha agenda, onde eu registrava aqui anotações de reuniões, eventos, né? Então, essa foi a tela inicial que eu utilizei, né, em 2023. Aqui ao lado, essa seção de links rápidos também foi mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, aqui tinha um link para a minha página de controle de hábitos, mas no final do ano eu não sentia necessidade, né, de registrar esses hábitos, então eu limpei essa visualização. Né? E aqui eu tenho também um widget, né, do calendário, a frase do ano e tudo mais. E essa estrutura eu compartilhei com vocês, né, em um template que eu chamei de dashboard, com a diferença que eu fui atribuindo, né, novas páginas, novos links aqui, né, de acordo com a minha necessidade. Então eu tenho a gestão de tarefas, a gestão de anotações e recursos, as áreas também em páginas, a gestão de projetos e aqui uma agenda. Então, dessa forma aqui, foi a forma mais básica que eu encontrei para me organizar em 2023, pensando nessa gestão de tarefas e projetos, que seria o foco, né, do que eu faço aqui no Notion. E esse template também pode ser utilizado em diferentes contextos, não só para a organização pessoal, né? A gente tem aqui uma gestão de projetos. E para esse ano, eu organizei um dashboard também da mesma forma, né? Mantendo ali databases e páginas que eu continuaria utilizando, continuaria alimentando esse ano, né? Que não haveria necessidade de criar uma nova, então é importante a gente fazer também essa avaliação. E esse é o template que eu criei para me organizar em 2024. Eu tenho aqui a frase do ano, né? Tenho um menu aqui onde eu tenho basicamente as áreas, né, e mais a gestão de recursos. Então, por exemplo, a questão da área de saúde, área de família e amigos, coloquei tudo aqui dentro da página pessoal, né? São seções que eu não utilizo com tanta frequência, então eu preferi deixar essa visualização inicial mais clean e depois eu mostro como isso ficou dentro da página da minha área pessoal, né? Aqui embaixo eu tenho uma gestão de tarefas que dessa vez, né, eu estou testando aí experimentar essa gestão de tarefas, reuniões, eventos, né, considerando aqui uma única database e visualizações diferentes de acordo com esses tipos e que eu criei aqui um subagrupamento para me trazer aquela questão da organização por prazos, né? Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês como configurar. Foi bem mais simples do que ficar criando várias visualizações para tarefas, né, e configurando filtros relativos aos prazos e ao status de conclusão. E aqui embaixo também uma visualização bastante simples relacionada aos projetos. Então, é aqui que a minha vida acontece, é nas tarefas e nos projetos, e é nisso que eu quero focar, em 2024. Por isso, tem um destaque tão grande aqui na minha tela inicial. E aqui embaixo, uma página aqui para também arquivar, principalmente os projetos e recursos ou páginas que eu criar ali aleatoriamente, eu posso aqui arrastar para minha página de arquivos, que é do jeitinho que ela está organizada, projetos, recursos e um espaço aqui para páginas. E aqui no cantinho, eu reuni todos os botões para captura rápida, que é importante para mim, que eu me vi nesses primeiros dias do ano utilizando muito, então eu reuni todos eles aqui, para que principalmente quando eu estiver pelo celular, basta que eu clique aqui, que eu abra esse toggle, e selecione ali o que eu quero fazer, se eu quero criar uma nova página em uma database de tarefas, por exemplo, ou se eu quero simplesmente acessar a minha página de hábitos, que eu poderia criar aqui links rápidos, trazer aqui uma menção dessas páginas para que eu pudesse acessar rapidamente, mas eu preferi deixar dessa forma aqui dentro de um toggle, E uma coisa que a gente também pode fazer para
essas páginas que a gente acessa com muita frequência, é defini-las aqui, ó, como favorito, né? Adicionar os nossos favoritos e aí aqui, ó, nessa seção de favoritos a gente vai ter, né, essas páginas de maior acesso para que a gente possa se guiar também aqui pelo nosso menu lateral, que inclusive, ó, eu mantenho aqui em dashboard as páginas dos templates dos anos anteriores, né? E deixo sempre o do ano anterior, né, aqui ainda disponível, de fácil acesso, principalmente nesse começo do ano, que talvez eu tenha aí mais necessidade de retomar, né, alguma coisa. Então, vai estar sempre aqui comigo. E aí, o que eu fiz de avaliação, além, né, de trazer uma tela inicial mais enxuta e mais objetiva, foi justamente refletir sobre quais templates eu traria, né, quais databases, mais especificamente, eu iria reaproveitar nessa estrutura aqui de 2024, ou seja, eu iria mover para cá ou criar uma outra visualização dela para que eu não precisasse criar uma nova e quais eu realmente criaria uma nova. Então, por exemplo, o meu template de controle financeiro, né, lá em 2023, vai estar a página, né, do meu template de controle financeiro que eu usei em 2023 e aqui em 2024 está, né, justamente a estrutura do meu template de controle financeiro 2.0, né, que é uma versão mais atualizada, que conta com gestão de cartões de crédito e também de investimentos. Então é essa versão que eu estou utilizando e por isso eu não reutilizei, né, o template do ano passado, que inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal configurando, né, o template de controle financeiro, a versão inicial para o ano seguinte, inclusive para os próximos anos, né, mostrei como fazer isso. Eu poderia tranquilamente reutilizá-lo, mas aqui a ideia seria utilizar essa nova versão e por isso eu trouxe o template de controle financeiro para cá com novas databases, né? Mas, por exemplo, a minha lista de leituras, né, que eu posso acessar aqui rapidamente, eu trouxe a mesma para cá, que inclusive eu tenho aqui, ó, em lendo agora, alguns livros que eu estava lendo em 2023, que ainda não concluí, mas eu já comecei um novo livro, né, em 2024, né, que inclusive tem me ajudado bastante nessa organização para esse novo ano, né, e que eu até já criei um template, né, de acordo com esse método, com esse sistema, para me organizar e que eu pretendo também compartilhar com vocês. Então esse template foi movido para cá. Então tem duas coisas básicas que eu quero mostrar para vocês como configurar, né, nesse template, considerando ali a versão que eu compartilhei com vocês e que eu usei em 2023, porque não há muita diferença, né? Mas aqui, por exemplo, eu deixei esse menu bastante clean, mas eu também configurei aqui imagens de capa, né, para que eu pudesse visualizar aqui da minha tela inicial, né, que inclusive na visualização de galeria, né, a gente pode até mesmo ocultar o título das páginas. Então um teste que eu queria fazer era se eu me adaptava, né, a essa visualização, mas eu preferi deixar, né, os títulos apenas, né, e deixar aqui, ó, sem nenhuma imagem, mais clean, mais objetivo, inclusive até melhor de visualizar no celular. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como configurar um menu desse tipo para que vocês possam, né, se desejarem, configurar as capas, né, direitinho aqui e não ficar simplesmente com os botões com os títulos, e também como configurar essa questão das tarefas para que possa ser visualizada dessa forma. Porque aqui, ó, o que é que eu considerava como uma caixa de entrada? Lá na minha database de tarefas no dashboard anterior, apenas, né, os registros de tarefas com a data, né, o prazo ali de realização vazio. Então, à medida que eu atribuía uma data, essa página seria visualizada apenas em uma outra visualização, seja de amanhã, seja da próxima semana, tudo mais. E aqui com esse agrupamento eu facilmente tenho aqui essa visualização sem data que eu posso usar como minha caixa de entrada. Então essa seção aqui, ela fica sempre aqui disponível para mim, né? E essas aqui, elas são dinâmicas. Então esse toggle de amanhã, ele está aparecendo porque de fato eu tenho uma tarefa com a data para amanhã. Mas se eu não tivesse, ele nem apareceria apenas hoje, próximos 7 dias, 30 dias. Então é dinâmica e que foi criada sem muitas configurações. Então bora lá. Eu vou considerar aqui a minha database de tarefas e vou deletar todas essas visualizações. Tá, então tudo isso aqui vai sair. Inclusive, né, uma tarefa que estiver atrasada lá no meu dashboard, ela vai aparecer num toggle com o título ontem, se ela não estiver marcada como concluída e a data dela estiver antes de hoje. Então, vou deletar aqui e vou remover todos os filtros para a gente começar do zero mesmo.
Então, primeiro, para ficar visualmente interessante, né, eu vou ocultar aqui essas linhas verticais em layout. E o que eu vou fazer aqui é utilizar, né, a possibilidade aqui de agrupamento. Então, eu vou agrupar por prazo, né, que é a propriedade data que eu tenho aqui. Então, prazo. E aqui você pode deixar data por relativo e aqui ordenar mais antigo primeiro. Então, é desse jeito aqui que eu vou visualizar. Vou ocultar os grupos vazios e aqui eu já tenho uma tarefa na minha caixa de entrada, né? Aqui eu tenho tarefas antigas, né, justamente de 2023. Então, eu vou atualizar aqui para 2024 para a gente poder visualizar melhor. Próximos 30 dias, vou colocar uma para a data de hoje, uma para a data de amanhã, próximos 7 dias. Então, tudo isso eu posso deixar aqui com esse toggle fechado. E posso, né, aqui focar a minha atenção para a minha caixa de entrada e para o que eu tenho que fazer hoje, né? Lembrando que aqui eu vou ter nessa contagem de quantas tarefas eu tenho para amanhã, quantas eu tenho para os próximos 7 dias, 30 dias, tudo mais. E aí eu vou configurar apenas um filtro para que eu possa visualizar apenas as tarefas que eu ainda não concluí, né? Então, aqui a propriedade complete, que está inclusive em inglês aqui, né? Eu tenho que alterar para desmarcado. Então, eu só vou visualizar o que estiver desmarcado. Então, por exemplo, a de amanhã, já concluí. Ela já vai sumir daqui, né? E essa daqui eu vou colocar com a data de ontem. Então, ó, se ela ainda não foi concluída, ou seja, ela está atrasada, ela vai ficar aqui dentro desse toggle ontem. Então, eu já sei que eu tenho tarefas atrasadas. Então, eu vou vir aqui e vou atualizar esse status, ou aqui definir uma nova data para a realização. Então, quando eu concluir, né, eu só vou ter aqui a visualização do hoje e da minha tarefa ainda sem prazo na minha caixa de entrada, né, que inclusive eu posso relacioná-la a um projeto. Aqui eu criei simplesmente tags, né, para relacionar as áreas. Então, eu não criei uma database de áreas e por isso elas estão aqui, ó, em páginas, né? Simplesmente criei tags e isso já faz com que eu consiga identificar, né? Porque às vezes, pelo fato da gente não poder filtrar as relações, esse tipo de relação que não vai influenciar diretamente, né, na forma como a gente vai agir sobre esse conteúdo, pode ser substituída por uma tag, por exemplo. Então, quando eu definir aqui um prazo, né, a minha caixa de entrada fica vazia. Então, quando eu fiz isso, a minha caixa de entrada sumiu porque eu coloquei para ocultar, né, todos os grupos vazios. Então, eu vou deixar isso aqui liberado e vou deletar esses outros grupos aqui que ficaram só porque eu tinha registros, né, antes. Então, vou aqui excluir, não tem nenhuma página neles, né, então eu posso fazer isso. Prontinho. Então, aqui, por exemplo, quando eu colocar, definir esse prazo para ontem, o meu toggle do ontem volta para cá, né? Então, agora sim, né, eu tenho essa visualização do jeito que eu queria. E aqui deixa de ser minha caixa de entrada para ser minha lista de tarefas, né? E com relação às áreas, né, para que a gente possa organizá-las, né, dentro de uma database, poder colocar capas e tudo mais, eu posso aqui criar uma database, que eu posso chamar aqui de menu de áreas. Vou deletar aqui a propriedade tag, já vou editar essa visualização para que ela seja do tipo galeria, né, vou deixar aqui nenhum conteúdo aparente e vou deixar o tamanho do cartão pequeno. Essas páginas aqui eu posso deletar. E o que eu vou fazer é mover cada uma delas para esse meu menu. Vou ocultar aqui. Vou renomear essa visualização para áreas. E aqui eu vou selecionar a página clicando nesses 6 pontinhos, ó, pressionando e arrastando aqui para o lado do botão novo da minha database de áreas. Então, quando eu fizer isso, né, eu posso ainda mover outras páginas e posso ordená-las também, né, ó, alterando aqui essa ordem. Então, todas as páginas vão fazer parte agora de uma database. E aqui, é claro, essas páginas não têm um conteúdo, né, já configurado, é apenas um espaço dedicado, né? Então, aqui, ó, eu deixo um exemplo, né, do que vocês podem trazer para esse tipo de página, mas é completamente livre. Agora, a gente pode tanto criar uma propriedade aqui do tipo arquivos e mídia, para trazer uma capa para cá, né? Ou a gente pode adicionar uma capa real, né, a essa página. E aí a gente define aqui, ó, no layout da galeria, para que a gente possa visualizar a capa, né? E aí a gente tem essa organização aqui. Então, eu vou colocar uma capa para cada uma delas. Vou, inclusive, privilegiar as cores,
Posso pesquisar aqui, ó, no Unsplash, né? Seria basicamente isso. Então eu posso, né, aqui alterar também o tamanho, né, desses cartões, mas para que tenha essa ideia de menu é interessante ficar pequeno, né? A gente pode ocultar o título, deixar só as cores, né? Fica bem parecido com botões, né? E ainda posso deixar simplesmente, né, sem aparecer essa capa, se eu preferir, né? Os ícones são personalizáveis, né? Tanto com relação às opções de emojis, né, quanto de ícones. E esses ícones a gente pode selecionar uma dessas 10 cores, né? E ainda a gente pode personalizar fazendo upload, né, de alguma imagem do computador ou aqui colando o link, né, de alguma imagem também. A questão dos projetos, né? A gente pode visualizar assim simplesmente em galeria, utilizar algum filtro, né, para não visualizar aqui os projetos que já foram concluídos e tudo mais, né? Porque a gente tem aqui, ó, uma propriedade do tipo status, né, que a gente pode selecionar aqui. Mas a gente também pode visualizar, por exemplo, né, no modo Kanban aqui, quadro, que ele já organiza automaticamente por status. Eu vou até configurar aqui essas opções de status. Vou abrir aqui uma página. Vou colocar aqui, ó, para como não iniciado, concluído. Posso ainda criar outras categorias como arquivado, né, que está relativa aí ao encerramento do projeto. Posso colocar aqui, por exemplo, um aguardando, né? Que eu posso também alterar a cor. E aí a gente tem mais opções aqui de visualização. E para esse caso, né, a gente, além de poder aqui visualizar outras propriedades, ó, essa propriedade aqui de arquivo, a gente pode até substituir, né? Posso deletá-la, não vai ser mais necessária. Eu posso visualizar aqui alguns dados, como o prazo, né, desses projetos. Então, aqui, por exemplo, ó, definir aqui esse prazo. Uma outra coisa, né, organizar aqui, né, essa ordem. Então, eu vou vir aqui no agrupamento por status. E aqui em ordenar, eu defino como manual, para que eu possa trazer aqui, né, essas opções. Dessa forma, por exemplo. E aí o que eu gosto de fazer é ocultar o status arquivado e até mesmo concluído, porque não é uma coisa que eu vou estar visualizando sempre. E aí, por exemplo, ó, se esse projeto for concluído, eu posso mover assim, né? Sempre que eu quiser visualizá-lo, eu posso vir aqui, clicar e vai aparecer a lista de projetos concluídos. Então, é uma forma aí da gente se organizar sem precisar também, ó, criar aqui várias visualizações, né? Então, poderia ser dessa forma. Aqui novamente, né, ocultar essas linhas verticais. E uma outra coisa que eu quero comentar é com relação aos botões, né, que eu falei para vocês que ficaram todos aqui, né, para que eu possa ter esse acesso rápido pelo celular. Por exemplo, no caso do template de controle financeiro, né, eu tenho aqui os botões, ó, logo no início, né, desse template. Então eu poderia também trazer, né, esse menu de botões lá para minha tela inicial, para não precisar acessar aqui a página de controle financeiro. Então, o que é interessante dos botões é que eles podem estar em qualquer outra página, eles não precisam estar na página da database a qual ele está relacionada. Então, eu poderia trazer para cá também esse menu para facilitar esse acesso. Então, ó, esse é o meu template de 2024, né? Como vocês viram, não tem muita coisa diferente, né, daquela estrutura básica do ano passado, né? Vocês podem fazer essas personalizações que eu fui fazendo justamente no decorrer do ano, né? Fui observando o que é que funcionava, estou testando ainda novas funcionalidades, né? E, como eu falei que ia mostrar para vocês, né, minha página pessoal. Então, dentro da área pessoal, eu tenho outras páginas, né, vamos dizer assim, sub-áreas relativas a essa área pessoal. Então, aqui família e amigos virou uma subpágina, né, da pessoal. Então, eu criei também, ó, uma database para ser simplesmente esse menu pessoal, né, e trouxe para cá. Um hobby, né, que eu monto quebra-cabeças e eu trouxe para cá. A minha lista de desejos, as metas, né, ó, meu template aqui do sistema 12 Week Year, né, minha lista de leituras. Tudo isso que está relativo ao pessoal, eu trouxe para cá, né? Os meus hábitos eu vou estar acompanhando, né? De acordo com o que eu compartilhei com vocês lá no template do Planner 2024, né? Assim, visualizando
todo o mês, né, e atribuindo aqui uma meta de dias para realizar isso no mês. São testes, é coisa que eu vou experimentando mesmo e vou adaptando à minha necessidade. Então é isso que eu espero também que vocês façam, né, nesse ano. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Feliz 2024 e até o próximo vídeo.